Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como foi o domingo de Páscoa de vocês? Foi uma bênção? Glória a Deus, em nome de Jesus, né? Aqui também na igreja, logo de manhã, né? Foi uma bênção, foi uma festa, né? O culto foi maravilhoso, Deus operou, as crianças apresentaram, foi uma coisa linda mesmo, né? O mover de Deus estava sobre este lugar aqui e não vai ser diferente agora. Deus vai agir aqui no nosso meio, né? E eu creio que Ele tem algo de muito importante para tratar com você nesta noite, amém? Em nome de Jesus. Hoje é domingo de ressurreição, né? É o terceiro dia, né? Jesus ressuscitou e tudo foi festa, né? E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome dEle, exaltar a presença dEle e agradecer por tão grande amor, né? Eu acho que o amor de Deus por nós foi tão grande, porque enviar o Filho dEle aqui nessa terra, né? Para passar tudo que Jesus passou por amor a mim, você acha que eu ou você merecia esse amor? Não, né? Nós não merecíamos esse amor, mas Deus foi lá, né, e fez tudo o que tinha que fazer para que hoje Ele fosse adorado e exaltado, em nome de Jesus, amém? Então hoje, agora você vai fechar os seus olhos, você vai falar com Deus, você vai agradecer a Ele por essa morte de cruz, né, pelo o dia que Ele ressuscitou, né, e tudo vai se fazer novo na sua vida em nome do Senhor, amém? Senhor Deus, amado Pai, meu Deus, é com muita alegria que nós entramos na Tua presença nesta hora, Jesus. Meu Deus, nós não temos palavra para expressar tão grande amor assim, Deus. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Pai, de tudo que o Senhor passou, o Senhor ressuscitou e nos trouxe vida, vida com abundância, saúde, paz, alegria. É isso que Deus veio trazer. Oh, aleluia, salvação. Glória a Deus, nós te louvamos, Pai, por tudo que Tu és, meu Pai. Nós não somos merecedores desse amor. Oh, aleluia, Pai, nós te amamos, Senhor. E nós queremos nos envolver na Tua presença agora e dizer que o Senhor é tão importante para nós, Pai. Oh, aleluia, Senhor, passeia no meio do Teu povo agora e acha em nós verdadeiros adoradores, Espírito Santo, aleluia. Nós queremos viver somente para o Senhor, nós queremos declarar que o Senhor é Deus. Nós queremos declarar que nós Te amamos, Pai, e que não existe outro Deus além de Ti, Pai, e nunca haverá outro Deus tão perfeito assim. Nós amamos a Tua presença, Senhor. E você vai louvar a Deus agora com a sua voz, você vai exaltar o nome dEle e você vai declarar: Senhor, eu estou aqui, vem e faz em mim morada, em nome de Jesus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento
te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, declare. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Levante as suas mãos para o céu para adorar o Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. limpa, Senhor, limpa. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Só a igreja agora eu quero ouvir. Hosana, pode ficar melhor. Isso, vai adorando ao Senhor, Ele está aqui, meu irmão. Hosana, 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 Hosana nas alturas. recebe, Senhor, a nossa adoração. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Oh, Pai, nós só temos a agradecer ao Senhor, meu Deus, pela Tua presença aqui no nosso meio, Jesus. Nós te adoramos e queremos viver
meu Deus, tudo que é de bom que vem do Senhor, meu Pai. Então nos ajuda nesse momento, Senhor, porque nós queremos viver as maravilhas do Senhor, nós queremos viver as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Meu Deus, então que o Senhor possa usar o teu servo nesta noite, usa o pastor para que a palavra venha ao nosso encontro, Pai. Nós queremos te adorar, Senhor, então nos ajuda, oh meu Deus, nós repreendemos todo espírito, meu Deus, de confusão da mente, porque, meu Deus, muitas vezes o diabo age, é na hora da palavra, ela coloca um embaraço na mente da pessoa, para que ela não entenda nada do que está sendo ministrado aqui, do que está sendo pregado aqui, e nesta noite você vai sair daqui abençoado, a sua mente está aberta agora, para você entender o que Deus vai falar com você nesta noite. Não aceite sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você vai falar: Senhor, eu quero sair daqui, Pai, meu Deus, entendendo tudo aquilo que o Senhor tem para mim, e eu vou, meu Deus, praticar tudo que o Senhor me ensinar nesta noite, Pai. Nós queremos ser luz nessa terra, nós queremos, meu Pai, andar com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então agora é o seu momento. O Senhor Jesus, Ele está aqui, e é nesta noite que Ele vai falar com você, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, obrigada, Pai. Nós só queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Quem está feliz aqui para louvar o Senhor, diga amém. Glória a Deus, agora senti firmeza. Irmãos, Deus tem algo de especial para nós, Deus tem algo de muito importante para nós. E às vezes a gente sai da nossa casa achando que vai ser só mais um culto. Não, meu irmão, não venha pensando que vai ser só mais um culto, não. Porque Deus opera, o Espírito Santo, Ele opera de maneira diferente. O que Ele vai falar comigo, Ele não vai falar com você. Entendeu? Então abra seu coração diante de Deus. E hoje é noite de celebrar, porque Ele ressuscitou. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Nós vamos cantar Celebrai, porque Ele ressuscitou. Amém? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ó, assim, ó. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, Ele reina para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Nas palmas. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, Ele reina para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, ei, vamos celebrar.
Quem crê que Ele ressuscitou e está no nosso meio? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmão, vamos sentar um minutinho? Né? Vamos escolher os testemunhos para a glória do Senhor. Quem tem uma bênção para contar nesta noite? Quem tem um milagre que Deus fez na sua vida? Irmã, eu tenho uma bênção para contar, eu tenho um milagre que Deus fez na minha vida, né? Um livramento que Deus deu, né? Deus é bom, né, irmão? Eu acho que, né, pelo menos uma pessoa nessa noite, né? Para contar essa bênção aí que o Senhor fez na sua vida. Amém? Não fica com vergonha, não? Amém? Boa noite, irmão. Pastor, irmã. Amém. Qual o nome do irmão? Ronaldo. Qual a bênção, irmão? A benção, a salvação da minha família. Sim. Meu sobrinho ficou 4 meses na UTI. Ficou paralítico no hospital. Sim. Deus salvou ele. Livrou da morte. Hoje ele está em casa. Amém. Ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus. Não a voz do homem. Amém. Deus assim, amará para ser amado. Todo na terra como no céu. Hoje está aí, 33 anos. Está lá em casa. Amém. De cadeira de roda. Mas Deus vai levantar ele para vir para a igreja. Amém. Que Deus fala assim, ama todos na terra como no céu. Sim. Não esquece de mim. Eu sou o Salvador da terra. Amém? Amém. Vai para Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus, né? Deus tem cuidado da família dele, amém, meus irmãos? E vai cuidar da nossa também, para a glória do Senhor. Tem mais alguém? Fala, eu tenho aqui um testemunho. Conta aí para nós ouvir. Vamos compartilhar aí o que Deus tem feito, né? As maravilhas dele. Mais alguém? A nossa irmã ali, ó. Levanta a mãozinha, irmã. Isso. Bom dia, irmã. Qual o nome da irmã mesmo? Bem? Ô, irmã, eu agradeço a Deus que na hora que o pastor estava borrifando a cruz, Sim. aí eu toquei no manto da cruz e coloquei na minha cabeça queimou, ficou bem quente mesmo. Sim. Ficou, assim, deu aquele fogo, sabe? Porque eu estava com um mal-estar muito forte na minha cabeça. Sim, Quando sim. tá entre minhas onças, sabe? Eu não falo nada, fico quietinha só pra mim. Aí quando eu toquei no manto, minha filha, subiu um fogo tão forte na minha cabeça, e rapidinho foi embora o fogo. Amém. Rapidinho foi embora a tontura, sabe? O mal-estar na minha cabeça. Deus curou a Foi muito senhora na hora forte que a mesmo. senhora tocou aqui na Eu cruz. recebi minha bênção muito forte mesmo, para glorificar o nome dele, o diabo ser Amém. envergonhado, cair por terra. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. É isso mesmo, temos que usar a fé, né? É verdade. E irmã. eu lembro mesmo, o pastor estava aqui aspedindo, Aham. e o pessoal tocando, né? Isso. Orando pelos pedidos, e a irmã foi tocada nessa hora. Menina, eu fiquei, tava ruim mesmo, não falei nada, fiquei só comigo, sabe? Quando eu toquei no manto, Sim. coloquei a mão na minha cabeça, rapidinho, aquele mostrado na minha cabeça, foi embora. Amém. Vamos Muito- aplaudir o muito Senhor, forte né? mesmo. Glória a Deus. É isso mesmo, tem que contar, né? A gente não pode receber a bênção e ir embora com ela para casa, assim, sem compartilhar o que Deus fez, né? Com a bênção você vai sim embora, mas tem que compartilhar com os irmãos, amém? Mais alguém que tem um testemunho aí para contar? Não? Não tem mais ninguém? Tem certeza? Então tá bom. Glória a Deus. Então vamos nos alegrar mais, né, Cauã, na presença do Senhor? Oh meu Deus, que o Senhor abra as portas, janelas dos céus, assim como o apóstolo Paulo disse, uma porta grande e eficaz se me abriu, que se abra sobre essas pessoas, em o nome de Jesus, e você diz, Senhor, eu creio, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora abra um sorriso bem bonito no seu rosto, irmão, que Jesus está aqui. Olha para essa pessoa que está perto a você, diga assim, ó, sorria, porque Jesus te ama, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, se coloque de pé agora, nós vamos nos alegrar mais na presença de Deus. Deixa a tristeza de lado, a angústia, o sofrimento, e vamos ser felizes. Hoje é o dia que comemoramos a Páscoa, irmão, a ressurreição de Jesus. Levante as suas duas mãos assim, ó, e diga, o meu rei, diga, o meu rei está vivo, diga, ele vive eternamente. Vamos nas palmas para Jesus, meu irmão, vamos declarar isso com muita alegria, aleluia. Vivesse sua vida, diga isso, ó. Você morreu a minha morte, ó,
agradecido eternamente eu sou ao sacrifício que me libertou. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe o meu nome. Lá em cima assim, ó. Salvo pelo teu amor, não volto pro mundo, não. Diga isso, não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Nas palmas para Jesus, diga glória a Deus, diga aleluia. Abra um sorriso no seu rosto, meu irmão. Ele te ama e tem o melhor para sua vida. Para que eu vivesse sua vida, você morreu a minha morte, você morreu a minha morte, e Ele ressuscitou. Agradecido eternamente eu sou ao sacrifício que me libertou. Como é bom descansar na certeza de que Deus, Ele sabe o meu nome. Lá em cima, ó. Salvo pelo teu amor, não volto pro mundo, não. Eu não volto pro mundo, não. Diga, salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Vocês nas palmas, ó. Salvo Pelo teu amor, não volto pro mundo, não. Não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Lá em cima assim, ó. Salvo pelo teu amor, não volto pro mundo, não. Eu não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo por ti, Jesus. Aponta pro alto e diga: eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo por ti, Jesus. Das palmas assim, ó. Salvo, diga: não volto pro mundo, não volto pro mundo, eu não volto nunca mais, não volto. Diga: salvo, salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Segura nas palmas assim, ó. Vamos lá assim, ó. Deus, na tua presença é onde eu quero estar. Assim, ó. Viver intensamente este amor. Assim, ó. Te seguirei, Senhor. Vamos mais uma vez. Deus, na tua presença é onde eu quero estar. Deus,
Na tua presença é onde eu quero estar. Viver intensamente este amor. Oh, por onde for, te seguirei, Senhor. Aponta pro alto e diga assim, ó: és o único, és o centro, és o centro. Diga o primeiro, o primeiro. Tu és Rei. Nas palmas dizendo: és o único, és o único, és o centro, és o centro. Diga assim, ó: o primeiro, o primeiro. Tu és Rei. E aplauda Jesus bem forte. Diga: ô glória, aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e comece a adorar a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus neste momento. E agora você já está preparado para adorar ao Senhor. E a palavra vai vir ao nosso coração nesta noite. E Deus tem algo aqui para falar comigo, para falar com você. E agora você vai adorá-lo mais e mais agora. Você vai dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu necessito da Tua presença neste momento, Senhor. Nós queremos viver, meu Deus, tudo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. E é noite de adoração. É noite, meu Deus, que nós estamos aqui reunidos nesse nome. O nome de Jesus, aleluia, Pai. Tu és o único e verdadeiro amor do meu coração, Jesus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, aleluia, Pai, nós consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória, de toda adoração. Irmão, adore ao Senhor. Você foi criado para adorar o Rei, para exaltar o nome dEle. Aproveite
Ele se faz presente aqui, Ele está no nosso meio. Aleluias, aleluias e aleluias. Vai dando glória a Deus, vai exaltando o nome do Senhor agora. Oh, vai declarando o seu amor por Ele, vai dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, sem o Senhor eu nada sou. Oh Deus, fortalece o Teu povo nesta noite, Pai. O povo precisa de Ti, Senhor, porque o Senhor é o único que deve ser adorado. Aleluia. Você vai declarar do início e vai fazer desse louvor a sua oração agora. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga assim: Senhor Deus, eis-me aqui para receber a Tua palavra, para receber o que tens preparado para a minha vida e para a minha família. Diga: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte para Ele. Aleluia. Podem sentar, irmãos, bem-vindos à casa de Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Bem-vindos à casa de Deus. Pessoal, já vamos entrar aqui na boa palavra. Abra sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. E no versículo 14. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. O culto de manhã eu terminei com esse versículo, agora culto da noite vamos começar com ele. 1 aos Coríntios, capítulo 15. E versículo 14. Ele diz assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, logo, vã é a nossa pregação, e também vã é a nossa fé. Quem encontrou, diga amém, né? Vamos ler de novo? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. O apóstolo Paulo, irmãos,
ele diz algo que só no cristianismo existe. Só no cristianismo. Irmãos, desculpa, só para um minutinho. Vocês acharam aí na Bíblia a passagem? Amém? Então tá bom. Então continuando. O apóstolo Paulo diz algo que só acontece no cristianismo, não acontece em nenhum outro lugar. O que ele disse? Ele disse que se Cristo não ressuscitou, tudo que é pregado, tudo, ele disse, é vão. Tem nenhum valor, é inútil se Cristo não ressuscitou. O cristianismo, irmão, é a única profissão de fé onde quem professa a fé desafia a própria fé. Em nenhum outro lugar isso acontece. Só no cristianismo. Ele disse: o que eu prego só tem valor, utilidade, se Cristo ressuscitou. Se ele não ressuscitou, tudo que eu tenho pregado não serve absolutamente para nada. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, nós não temos a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre as doenças e principalmente a vitória sobre o inferno. A pessoa que escreveu isso que você acabou de ler foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Esse homem foi um dos maiores perseguidores da fé cristã. Antes de se converter, ele perseguia. Ele era um religioso muito zeloso, e assim é todo religioso. Persegue qualquer coisa que não seja igual ao que ele acredita, mas ele perseguia, irmão, a ponto de que o primeiro homem, o primeiro mártir cristão, o Estevão, quando ele foi morto apedrejado, esse irmão nosso aqui, antes de se converter, estava vendo ele ser apedrejado e consentindo, tem que matar mesmo. Quem acredita nisso tem que morrer. Ele foi um dos maiores perseguidores. E o que me chama a atenção, que eu quero dividir com vocês, é que o apóstolo Paulo nunca andou com Cristo antes da sua morte e ressurreição. Ele só conheceu a Cristo depois que Cristo morreu e ressuscitou. Ele não conheceu Cristo antes disso. E como é que ele soube que Cristo existiu? Os apóstolos pregavam o evangelho sem nenhum medo, irmão, com ousadia. Pregavam o evangelho, falavam de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, não concordou, achou que era uma heresia, perseguiu quem cria em Jesus como Messias, até um dia que ele, na estrada de Damasco, ainda perseguindo a igreja, ele tem um encontro com Deus, irmão. Uma luz muito forte que brilhou, alguém disse mais forte do que o sol. Ele caiu de joelhos, ficou cego, e uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Cristo a quem tu persegues. Depois disso, irmão, ele foi tratado, cuidado pelos apóstolos, ensinado. Ele que já tinha um conhecimento muito grande, mas era voltado para a religião judaica. Ele entende que tudo que ele aprendeu apontava para Cristo. Se batizou, recebeu o Espírito Santo e se tornou o apóstolo Paulo. E ele começa a pregar, funda as igrejas, a igreja de Roma e outras igrejas. E para essa igreja em Corinto, ele está pregando, mandou a mensagem, a carta, e ele disse: irmãos,
tudo que eu tenho pregado para vocês, se Cristo não ressuscitou, é vão. Não vale. Ele pregou que Jesus levou a nossa morte em cativeiro. Ele levou a morte em cativeiro. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita para nos dar a vida. Se Jesus não morreu e não ressuscitou, então realmente isso não tem valor nenhum. Eu quero que vocês acompanhem esse início para a gente adentrar aqui mais aos versículos. Ele está pregando, se Jesus não morreu e se ele não ressuscitou, se morreu e não ressuscitou, tudo que nós pregamos é vão. Aí o Isaías, no capítulo 53, pega aí, abra no Isaías 53. Pastor, mas até criança banguela sabe que Jesus ressuscitou. Uma criança banguela que sabe, sabendo que Cristo ressuscitou, pode não entender o que isso significa. Isaías capítulo 53. Ele diz assim, ó. Vamos ler juntos, irmãos? Quem está vivo, diga amém, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Homem de quê? De dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Vamos ler juntos o 4? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, então nós fomos sarados. O apóstolo Paulo disse, se ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Irmãos, entendam. Jesus, quando morre, está lá no Gálatas capítulo 3. Abre lá. Vamos passeando assim na Bíblia. Gálatas capítulo 3. Olha o que ele vai dizer. Gálatas capítulo 3. Hoje nós falamos mais da ressurreição, mas vamos ver aqui. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando o Senhor Jesus é crucificado, Isaías vê 750 anos antes. Ele vê, o que ele vê? Ele vê Jesus pendurado no madeiro. Aí ele fala assim, ó, não víamos nele nenhuma formosura para que o desejássemos. Homem de dores, ferido de Deus e oprimido. Aí ele explica, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quando ele é pendurado no madeiro, maldito era todo aquele que fosse pendurado.
Então ele se fez maldição no nosso lugar. Ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pela nossa iniquidade. Agora preste atenção, irmão. E como quem está querendo aprender e tomar posse da bênção. Ele foi ferido pela nossa transgressão, moído pelas nossas iniquidades. Escute, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí o Filho de Deus anda derrotado, triste, cabeça baixa, amarrado, não consegue se santificar, pensa que não, está fazendo uma besteira aqui, outra besteira ali, se comportando como gente que nunca conheceu a Jesus. E ele acha que não, acho que é assim mesmo, porque, afinal de contas, eu também sou um pecador. Aí começa, irmão, com aquela ladainha, que acho que Deus já até enjoou de ouvir, e até a própria pessoa chega a um ponto e fala, não é possível. Eu aceitei Jesus para viver desse jeito? Não. Está faltando o quê? Está faltando crer. Ele disse, quem deu crédito à nossa pregação? Irmão, um cristão, um servo de Deus, passa por aflições, todo mundo sabe disso. Mas um cristão, um servo de Deus, muitas vezes não sabe que ele é revestido de autoridade para ele repreender o mal e as portas se abrirem, para que haja paz, irmão. Uma pessoa que é de Jesus, ela não pode perder a paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que eu tivesse paz. E mais, a paz que excede todo o entendimento, ela guarda os nossos corações. Uma pessoa que está sem paz, ela está presa a um raciocínio lógico, a um pensamento matemático, filosófico, humano, não sei. Ela está com aquele raciocínio natural de que, afinal de contas, o mundo é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Pastor, mas desde que andar para frente existe problema. E desde que existe fé, existe solução. O apóstolo Paulo disse, a nossa pregação é vã se Cristo não ressuscitou. Irmão, quem não vive a fé está vivendo como se Cristo nunca tivesse descido da cruz. Uma outra coisa que só tem no cristianismo é a única profissão de fé onde o autor e o consumador da sua fé é o mesmo que pagou o preço para que você se tornasse um vitorioso. Nenhum líder morreu pelos seus liderados para torná-los vitoriosos. Morreu para marcar o nome dele. Jesus não. Jesus disse que o nome dele que foi dado, que é acima de todo nome, ele falou o quê? Em meu nome expulsarão demônios. Quem está vivo, diga amém, né, irmãos? Ele falou, em meu nome expulsarão demônios. Ele não fez o nome dele para si, ele fez para nós. O apóstolo Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e é vã a nossa fé. Aí eu te pergunto, será que a nossa fé é vã? Não. A nossa fé funciona. Se está escrito que Jesus nos dá saúde, se nós não estamos desfrutando, é por algum problema na nossa fé, no nosso entendimento. Porque se entender e tomar posse, um milagre acontece. Hoje de manhã, no culto das 7h30, estava aqui na igreja uma família, e essa família, há 3 crianças e a mãe. O pai não veio, que estava trabalhando. E essa menina, a mais nova, no ventre da mãe, foi já dado o diagnóstico
de que ela tinha puxa aqui. De Down, exatamente. Síndrome de Down. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que teve o diagnóstico de síndrome de Down que tivesse recuado. Nunca tinha ouvido falar. E aí, quando ela fez os exames, tudo tem muitos anos já, alguns anos. E quando ela veio, o que você acha? Ela veio completamente abalada, assim, emocionalmente, desesperada. Isso não tem nada a ver com amar ou deixar de amar, e não tem nada, estou falando da operação de Deus em si, né? Amar, pai e mãe ama em qualquer circunstância, faz diferença nenhuma, qualquer problema que o filho tenha nascido. Não estou falando de amar, estou falando de milagres, né? E aí ela veio, desesperada, ela e o marido. Já tinham 2 filhos, um menino e uma menina, e havia a terceira teve esse diagnóstico, né, de Down. Bem, quando ela veio, ela me ligou, chorando. Eu falei, irmã, vem até a igreja, que eu vou fazer uma oração. Eu falei, independente de qualquer coisa, crente tem que orar. Crente tem que repreender. Crente tem que crer. Que para Deus nada é impossível. E é interessante, você diante de uma situação impossível, aí você entende o que é crer, que nada é impossível. Pois ela veio, tal. Lembro como hoje, ela chorando muito, eu coloquei as 2 mãos assim na barriga, ela estava de 5 meses e pouco, ou 6, alguma coisa assim. Coloquei as 2 mãos, orei com ela, determinamos, entramos num propósito de oração. E o resultado? O resultado é que a nossa fé não é vã, irmão. O resultado é que a pregação não é vã. E o mais bonito ainda é que se algum cético, eu ia falar imbecil, ó, tá amarrado, diga tá amarrado, né? Em nome de Jesus, imbecil não. Algum cético fala assim, duvido que é verdade. Ela hoje congrega aqui com a gente, de manhã a filha dela estava na escolinha aqui. É só vir e pedir para ela a cópia dos exames, ela tem todos, para glorificar a Deus, porque Ele nos deu um nome, que é acima de todo nome, Ele ressuscitou dos mortos, e a nossa fé não é vã, e a pregação não é vã. O que eu estou pregando para vocês, que é a palavra de Deus, não é uma coisa assim tradicional, como se a gente fosse dono da verdade. Não. O que eu estou pregando para vocês é que a fé funciona. Pastor, para mim não está funcionando. Pode ser vocês aqui ou o pessoal em casa, pode ser porque nós estamos lidando com a fé, sabe como? Igual um menino de 5 anos de idade, que ele acorda assim de manhãzinha e fala assim, mãe, estou com fome. Ah, peraí, meu filho. Aí a mãe vai e faz alguma coisinha, e aí dá comida para ele, e ele fica feliz. Aí ele olha o tênis dele do outro lado da cama, o chinelo, e com preguiça de buscar, ele fala assim, em nome de Jesus, meu chinelo venha para o meu pé. Talvez não está funcionando, porque nós estamos lidando com a fé como criança, sem entendimento, sem palavra, sem consagração, achando que as coisas vão acontecer num passe de mágica, e não vão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova do que se não vê. Uma mulher que não podia engravidar, agora estou falando da Bíblia, não podia engravidar, um profeta muito satisfeito com o que ela tinha feito, porque ele, quando ia fazer os trabalhos, pregação e tudo, ele não tinha assim lugar para ficar. E essa mulher, que era uma mulher de posse, de condição, chamou o marido
e disse assim: eu vejo esse homem de Deus sempre passando aqui, vamos fazer para ele um cômodo, que hoje nós chamaríamos de puxadinho, né? Vamos fazer um cômodo para que ele tenha onde descansar, parar, comer, se alimentar. E eles fizeram, encostado do muro, fizeram um cômodo. E aí fizeram outro em cima ainda, para ele poder descansar. Colocaram uma cama, uma mesa, um candelabro para a leitura dele, uma cama para ele descansar, e sempre que ele passava em missão, ficava nessa casa. E o profeta ficou muito assim tocado. E um dia ele perguntou para o servo dele, falou assim: mas esse casal tem sido tão generoso com a gente, o que eles precisam? E pediu para o servo dele descobrir. E o servo dele foi e perguntou. E ele descobriu que aquele casal, o tempo estava passando e eles ainda não tinham filhos. E ele falou para o profeta, falou: olha, não tem filho. O profeta falou: pois diga para ela que no tempo da vida, os 9 meses, ela estará com uma criança no colo. 9 meses depois, a criança estava no colo, o milagre aconteceu. Mas espera aí que ainda vai vir mais alguma coisa. O menino cresceu, menino bem instruído ajuda os pais, o pai foi trabalhar, o menino foi junto, talvez com um certo exagero da parte do pai. Por quê? Trabalhava no campo e próximo do meio-dia, o sol você sabe como que é, o menino trabalhando no campo teve uma dor de cabeça muito forte, gritou: ah, meu pai. O pai pediu que os servos dele levassem o menino até a mãe. O menino chega até a mãe e nos joelhos da mãe, gritando de dor, o menino morre. O que a mãe desse menino fez? Pegou o menino, levou no quarto do profeta. Vocês estão acompanhando, irmãos? Mundo da Lua está acompanhando? Amém ou não? Então vamos, estou de olho, hein, irmãos. Olha para o irmão do lado e fala: pastor, está te vendo, viu, irmão? Cochila aí que você vê. É só, cadê o borrifador? É só com álcool, viu? Não é com água não. Vamos lá. A mãe pegou o filho morto, levou, colocou na cama do profeta e fechou a porta e foi. Foi onde? Foi desesperado chorar: cadê Deus que me deu meu filho, agora morreu? Ela foi atrás de quem deu a palavra da bênção, irmão. Foi atrás do profeta. Quando ela foi chegando, o profeta viu e falou, lembrou-se? Essa mulher é quem? Ah, é a fulana. Ah, me lembro. Como vai o teu marido? Ele perguntou. E como vai o teu filho? E a mulher disse: tudo vai bem. Tudo vai bem. Vou perguntar para vocês: tudo ia bem? Não. Então ela não respondeu qualquer resposta. Ela respondeu a resposta da fé. É por isso que nós não somos mais abençoados. Quem te abre a boca para responder o que vê, quando deveria responder o que crê. Tudo vai bem. Ela disse que o filho estava bem, mas o filho estava morto. E ela disse para o profeta assim, parece até uma malcriação: por acaso eu pedi um filho? A mulher estava cheia da fé, irmão. Por acaso eu pedi um filho? E tal, explicou, o menino morreu. O profeta foi, aliás, ele cometeu um erro primeiro. Ele não foi, ele terceirizou o serviço, né? Que é o que os crentes gostam de fazer. Ora por mim, ao invés de vir orar, né? Hoje é dia, tá, irmãos? Amém? Amém ou não? Fica terceirizando. Não quer, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então toma, não é assim não, tem que buscar. Aí mandou o servo dele. O servo dele levou um bordão, coloca em cima do menino. Faz isso, faz aquilo que ele vai ressuscitar. Pessoal, se for serviço para ganhar dinheiro, tranquilo, pode fazer.
Mas se for coisas espirituais, não terceirize. Se Deus está chamando você, é você, não é tua mulher culpada de você não fazer, ou teu marido, ou teu filho, que eu tenho filho pequeno. Não. Cansei de ver na igreja irmãs que vinham fazer a obra, 3 filhos. É um arrastando na perna, um na cacunda, e o outro, mãe, correndo atrás. Quem quer vai. Sim ou não? Amém? Não tem esse negócio. Ah, não dá, pastor, sabe o que é? É que tem pouco ônibus. É melhor ir para outra igreja, irmão, se for assim. Tem pouco ônibus, irmão. Vem a pé. Compra bicicleta. 99. Uber. Tá caro. Irmão, quem fica terceirizando nunca vive os milagres, irmão. Todos nós temos dificuldade. Todos nós temos impedimentos para fazer o que Deus nos chamou. Quem está entendendo, irmãos? Diga amém. Nenhum desses impedimentos, se você usar a sua fé, nenhum deles fica em pé. Todos caem por terra. Começa a orar sério. Eu não aceito isso. Bem, encerrando o assunto da mulher. O profeta mandou o auxiliar dele, cometeu um erro. Ele percebeu que tinha feito errado. O que ele fez? Ele foi lá na casa. Subiu no quarto e fez uma coisa que crente, quando quer resolver problema, faz. A Bíblia diz que ele andava de um lado para o outro. Vocês têm costume de orar em casa? Vocês oram em casa? Não, né? Ora. Então, normalmente quem ora... Você já fez isso? Quem já fez isso? Orando. A maioria, você fica assim, meu Deus, está amarrado esse demônio, diabo, Satanás. Não aceito isso. Daqui a pouco você encosta na parede e fala, não, o Senhor é Deus. Você está pensando em terminar a oração? Não, mas eu não aceito. Eu ainda não senti, está amarrado esse demônio. E fica. O profeta começou a andar de um lado para o outro. Enquanto ele fazia isso, ele sentiu. Ele deitou, abriu os braços do menino morto, colocou a mão com a mão, a testa com a testa, nariz com nariz, boca. E soprou o fôlego da vida no menino. Quando ele fez isso, o menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. A nossa pregação não é vã, irmão. Qualquer problema. Pastor, meu diagnóstico é assim, eu sei que Deus é bom, Deus é Deus, né? Mas o meu caso é genética. O meu caso é uma herança genética. Tudo bem. A herança genética, irmãos, é o que o homem consegue diagnosticar. Tá certo? Tá certo para aquilo que o homem consegue resolver. Mas eu não estou falando daquilo que o homem consegue resolver. E o homem consegue resolver muita coisa, hein? Diga graças a Deus, né? Aliás, a medicina é uma bênção, irmão. Mas ela vai até onde os olhos conseguem enxergar. O poder de Deus, irmão. O poder de Deus, a fé. A pregação que você está ouvindo hoje é para você ver o impossível se tornar possível. Na quarta-feira, um irmão nosso aqui veio falar comigo. Ele nem viria na sexta. Ele e a esposa viajaram para o Nordeste. Aliás, mandou um monte de foto aqui para fazer inveja, né? Mas está perdoado já. Eles lá no Nordeste, coisa linda lá. Eles não viriam na sexta. Aí na quarta vieram conversar comigo. Pastor, aí explicou, tal sexta-feira talvez não vamos vir devido à viagem e tudo. E conversando, ele falou, pastor, já te contei meu testemunho? E não, irmão. Ele falou, pastor, antes de me converter, eu nunca tive problema com bebida alcoólica. Nunca tive. Mas eu tinha um problema com cigarro. E ele falou uma coisa que eu concordo 100%. Eu acho que é o vício, ou um dos vícios mais difíceis
da pessoa conseguir se livrar. Ele falou: pastor, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. 4 maços. Tem 20 cigarros em cada maço, 80 cigarros por dia. Ele falou que tinha dia que ele chegava a ficar com 2 acesos assim, um em cada mão, para fumar. Ele falou: eu entreguei a minha vida para Jesus, nunca mais coloquei um cigarro na boca, e quando alguém fuma perto de mim, porque tem gente que não é liberta, ela só passou um pano, né? Ela passou um pano para dizer que está ali, tá, para esconder o bicho. Ele falou: pastor, quando alguém fuma perto de mim, eu lembro de quando eu fumava, eu falo: meu Deus, eu não acredito que o diabo me usou assim. Ele falou assim, chega, fala: Jesus, que coisa triste. Completamente liberto. Jesus ressuscitou. Então a nossa pregação não é vã. E nem é vã a nossa fé. Irmão, qualquer problema, qualquer. Se eu não estou igual essa criança, meu chinelinho, em nome de Jesus vem para o meu pé, tratando a fé com infantilidade, não. Eu quero mesmo conhecimento, eu quero entender o que Deus diz. Espera aí, Isaías 53, ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava, então eu não aceito perder a minha paz, seja o que for, veio para tirar minha paz. Está repreendido. Jesus levou, ele se fez maldito no madeiro para que eu fosse bendito no Senhor. Essa é a nossa fé. Irmão, Deus quer o povo dele, não é amargando miséria, derrota. O pastor fala no culto: pessoal, vamos levantar aqui 20 pessoas com R$100. A maioria não tem 30, 20 ou 10 para dar. Por quê? Porque a vida financeira está toda enrolada, ou porque o coração é duro e avarento. Mas não é assim que é para ser. Pastor, quer 30 com 100? Só um minutinho. Eu vou dar os 3.000 aqui, para que é? Porque Deus tem me abençoado. Ninguém dá do que não tem. Quem está entendendo, irmãos? Não estou preparando para pedir oferta, até porque a oferta já foi recolhida. Acho que foi, né? O Cauã recolheu. É para você entender que Deus tem mais do que pedimos, além do que pedimos ou pensamos, e nós estamos na margem do rio da derrota, e a derrota passando e a gente olhando: a vida é assim mesmo. Não é. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aí a gente se conforma. Primeiro casamento deu errado, foi para o segundo, deu também. Está no terceiro, vai dar errado também. Daqui a pouco tem o quarto e o quinto também, né? Daqui a pouco para no quinto. Está amarrado em nome de Jesus. Que negócio é esse? O demônio devastando a vida sentimental da pessoa, destruindo, e a pessoa como se a vida fosse mesmo assim. Não é. Pensando bobagem, não. A nossa cabeça é para pensar coisas boas, abençoadas, para viver uma vida melhor, para estender a mão e ajudar as pessoas, que é tanta gente precisando de uma palavra. E nós que temos a luz da palavra de Deus, às vezes estão com mais problema do que o outro, que não tem. Como é que nós vamos dar a ele solução? Não, eu quero a solução de todos os meus problemas, pela fé, pelo poder de Deus, são resolvidos. E como testemunho, para quem quiser ver, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, Jesus? Vamos fazer uma oração de vitoriosos. Fique em pé, por favor. Pessoal em casa também, nós vamos orar quando transmitir aqui esse culto e essa oração. Todos serão abençoados. Coloque a mão sobre o teu coração e diga assim: em nome de Jesus, eu vim aqui para receber o meu milagre. Diga assim: Senhor, eu preciso, a minha família precisa de um milagre. E hoje eu aprendi a tomar posse
desse milagre. Diga obrigado, Jesus. E nessa oração agora, você vai assumir o seu lugar. Você vai determinar: na minha vida a paz, na minha casa a paz, na minha mente a paz, no meu coração, porque Jesus me deu a paz. Oh, meu irmão, você precisa desse milagre, você precisa dessa bênção. Isso, pode falar para Deus qual é. Isso é o seu trabalho, a empresa onde você trabalha, é o chamado que Deus te deu. Você aqui ou em casa também, fale para Deus em nome de Jesus: eu estou tomando posse, eu estou assumindo o meu lugar. O meu lugar não é o de pecado. O meu lugar não é o de pecado, o meu lugar não é de derrota, o meu lugar é onde Deus me disse para estar. E Ele me disse, Ele falou comigo, Ele me deu a sua palavra, a palavra da vida eterna. Oh, poder de Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Nós não estamos aqui no culto fazendo de conta que isso é verdade, não, meu Pai. Nós estamos aqui nesse culto do domingo à noite, sabendo que a Tua palavra é a verdade, e ela sendo a verdade, ela liberta, e as portas hoje se abrem, e as correntes hoje caem por terra. Tristeza, esse mal chamado esquizofrenia, esse mal chamado demência, esse mal chamado tristeza, esse mal chamado depressão, esse demônio maldito escondido e dizendo que não é o causador desse mal, que é a genética. Mas quem criou a nossa genética foi o Criador do universo. Então agora, nessa oração, é hora de colocar tudo no lugar, é hora de curar, meu Deus, lá na raiz, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. É hora, meu Deus, de mudar essa história. Essa moça, Pai, que tem um sonho profissional, esse rapaz que tem um sonho, meu Deus, essa irmã, esse irmão que tem um sonho de uma realização familiar e tem lutado para isso, mas parece uma coisa amarrando, impedindo. São enfermidades, são tristezas, dúvidas, levantes, perseguições. Caia por terra agora. Satanás, pega tudo que é teu e vai embora. Pega todo o teu mal e bate em retirada. Diga: na minha vida não, eu sou abençoado. Uma porta fechada significa para mim grandes portas abertas, porque Deus não permite fechar o que Ele abriu, e Ele abre se alguém fechar, porque Ele é Deus. Está repreendido todo mal, todo espírito contrário, todo espírito de vício, espírito de briga, de discórdia, de divórcio, de separação. O demônio maldito querendo envergonhar o casal, o demônio maldito querendo envergonhar a família, está amarrado todo o teu mal. Vai embora, todo mal. Diga: sai. 3 vezes, diga: sai, sai, em nome de Jesus. E tome posse da sua bênção. Levante as suas mãos a meia altura e diga ao Senhor nesse momento: Mestre, eu preciso de um milagre. Diga para Ele: transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz
Lázaro ouviu a sua voz. Que bonito, hein? Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias. Depois de 4 dias. É o Deus do impossível. É o Deus do impossível operando. Mestre, não há outro que possa fazer. Não há outro, Senhor. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Pede para Ele, muda a minha história, Senhor. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Ressuscita os meus sonhos. Transforme a minha vida. Transforma a minha vida. Clame, faz um milagre. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Ele toca sim. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. Tu és a própria vida. A força que há em mim. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Me ergue para vencer. Me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim. Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz. Já ouço a tua voz. Chamando para viver. Me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforme a minha. Clame bem forte. E faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluias. Diga, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, em nome de Jesus. Vamos aplaudir aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Irmãos, fé é assim, ó, fé não duvida, fé sem é certeza, fé é declaração. Quem entrou hoje aqui sentindo qualquer tipo de dor? Pastor, eu entrei hoje aqui, não estava legal não, estava coisa séria. Cheguei com a vista embaçada, estava enxergando tudo assim esquisito, estava vulto, estava sei lá o quê. E agora eu estou bem. Quem chegou sentindo qualquer tipo de mal e está melhor já? Levanta a sua mão para eu saber. Pastor, já estou melhor, graças a Deus. E não tenha timidez e nem vergonha não, tá? Vergonha tem que ter de coisa errada, né? De coisa boa não, a gente tem que falar mesmo. Quem entrou sentindo qualquer tipo de dor ou de mal? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De manhã nós tivemos muitos milagres, operação, e agora não será diferente. O número agora à noite é bem menor, né, o número de pessoas, mas o número de milagre não vai ser menor não, amém? É coisa grande. Pastor, eu estava sentindo dor, não estava legal, e graças a Deus agora eu estou melhor. Cabeça estava doendo, latejando, não sei, ou entrei triste, agora já estou me sentindo bem. Conta aí para a glória de Deus, bem rapidinho. Era o que o senhor estava sentindo, irmão? Eu estava sentindo sempre aquele problema que me perturba, mas em nome de Jesus foi passado. Eu estava em casa, quase que eu não vinha por motivo dessa dor. Estava dolorido demais, mas eu falei, Satanás, você não vai me convencer de não ir buscar a minha bênção. Aí eu cheguei aqui, quando eu vou descer do Uber, eu desci assim meio forçado, sim, mas graças a Deus tá melhor. Passou a dor. Isso, segura bem isso aí, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Segura a bênção. É até ser dia perfeito. A Bíblia diz, irmão, que a nossa justiça vai brilhar como a luz da aurora, que vai ali nascendo, começou, vai até ser dia perfeito. Segura firme a bênção, até completar, tá bom? Em nome de Jesus. Mais alguém, irmão, estava sentindo qualquer tipo de dor e melhorou? Pastor, estou melhor, graças a Deus.
Pode ser de um incômodo, de um problema que já estava há algum tempo, ou de uma pancada. Pastor, estava doendo muito, melhorou, graças a Deus. Quem mais, irmãos, estava sentindo qualquer tipo de dor ou de mal e agora já está melhor em nome de Jesus? É o seu momento de tomar posse da bênção. Era o que, irmã, que a senhora Dor estava no sentindo? joelho, no joelho esquerdo. No joelho? É. Mas foi pancada? Foi o quê? Não, eu tenho uma lesão no menisco. Você tem uma lesão no menisco. É. Aí, às vezes ele fica assim, dolorido, aí fica ruim. Aí eu estava saindo de casa, já estava com a dor, aí eu falei, não, eu vou pro culto. Amém. E tá melhor agora. Tá melhor? Tô melhor. Em nome de Jesus. Segura a bênção, ela é sua, tá bom? Vamos aplaudir a Jesus, bem forte para ele. Quem mais, irmãos? Você vê, aí já é uma coisa constante. Jesus cura, irmão. Jesus cura, ele faz a obra. Eu já contei algumas vezes aqui, irmão. Eu já vi tantos milagres lindos Deus operando, tanto na minha vida quanto através da minha vida. Mas coisas muito bonitas, irmão. Socorro. Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. Pastor, eu orei pela minha família. Segura firme aí, está abençoada a sua família. Seja quem for e onde for, né? Que a pessoa, onde quer que ela esteja, está abençoada em nome de Jesus. Agora, o que nós não podemos ser, irmãos, é tímidos. Orou, segura a bênção. Pastor, eu não dei o testemunho porque eu estou colocando a mão aqui assim e está doendo. O que você faz? Você não é igual aquele menino. Meu chinelinho vem para o meu pé em nome de Jesus. Não vai vir nunca, tem que ir lá buscar. Você vai fazer igual uma pessoa adulta que entende a fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, irmão. Você precisa entender isso. Fé é resistir ao mal. Às vezes você fala para o mal, vai embora. Quando você abre o olho, parece que ele não saiu nem 1 centímetro. Aí você fala, pensei que tinha funcionado, perdeu a benção. Não, eu falei em nome de Jesus e o mal tem que obedecer. Segura firme, antes de terminar o culto, você vai ver tudo completo para a glória de Deus. Sentem-se um instante, irmãos, e fica firme. O pessoal em casa que estiver na transmissão, nós vamos encerrar o culto. Esse é o culto das 18 horas aqui. Aí, devido a umas circunstâncias de empresa, de internet, uns probleminhas, nós estamos postando o culto depois do horário, tá? Quando vocês chegarem em casa, vai estar postado o culto. Parece que vai estar começando o culto, 8h30 da noite. Não, o culto é às 18 horas, mas devido a esse problema, nós mudamos a empresa de internet e o pessoal da nova já conseguiu começar pior do que a velha, né? O da velha tinha os probleminhas para prestar serviço, mas prestava. E a nova, agora o problema é instalar e colocar o serviço. Mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo bem. Assim que voltar aqui, estabelecer, aí volta a transmitir o culto ao vivo. Tá bem? Vocês aqui que sentiram falta, foi por isso que não teve transmissão. Pessoal em casa, uma boa noite, que Deus abençoe e fiquem na paz.